Olá, chegando aqui com mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado para você desenvolver o seu lado profissional e pessoal e, por que não dizer, sua qualidade de vida. E estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e agradecemos a nossa audiência. E também no nosso canal do YouTube, @ajacerto. Se você ainda não nos segue, vem com a gente que tem muita informação relevante e importante. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante nesses dias que a gente está vivendo tão conturbados, né? Com tanta incertezas em relação à pandemia, em relação à política, em relação ao mundo. Nós vamos falar de ansiedade. E você, é muito ansioso? E nós vamos trazer duas pessoas fantásticas para ajudar a falar disso com a gente, que é a Márcia Reis e a Fabrícia Maia. Olha um pouquinho que elas estão trazendo para a gente. A ansiedade, ela é uma resposta emocional ao medo, mas ela não é uma resposta simples. A gente não consegue, tomar as decisões assertivas da nossa vida e a gente vem... Legal, né? Então fica com a gente que tem muita informação relevante e importante e vai te ajudar muito aí, eu tenho certeza disso. E nesse programa sobre ansiedade, a gente sempre vem falando aqui que a ansiedade é um dos grandes males da humanidade, o outro é a depressão. E ambos esses males é porque você não está vivendo o momento presente. Quando você vive o agora, o aqui e o agora, tudo fica mais fácil. E é o único momento que você consegue interferir na sua vida. E para você sentir ansiedade é quando você vive do futuro, você não sabe o que vai acontecer, você não tem resposta de como vai chegar. E você está fora do presente. E na depressão é o contrário, você perdeu alguma coisa, é alguma coisa que você deixou de conquistar. Então, tudo isso aí é importante para você trabalhar e trabalhar isso mentalmente para você. E o pior é o seguinte, a ansiedade ela pega todos os sexos e toda a idade. Tá? Crianças têm ansiedade, entendeu? Crianças nesse mundo maluco que a gente está vivendo aí, desenvolveram também o problema da ansiedade. E, infelizmente, as mulheres desenvolvem mais ansiedade que os homens. As mulheres, como são envolvidas mais nesse aspecto de cuidar de família, de vários cuidados, elas trazem mais esse processo de ansiedade resistente nelas. Mas nós vamos trazer agora a Márcia Reis para falar com a gente sobre ansiedade com mais conhecimento. Olha que legal. Olá, eu sou Márcia Reis, psicóloga clínica e mentora emocional e estou passando aqui hoje para fazer uma perguntinha para você. Exatamente isso, para você que está aí. E eu quero te perguntar, você é um ansioso? Você é uma daquelas pessoas que está sempre preocupado com as coisas, sempre tenso com o dia de amanhã, sempre se antecipando ao perigo como se o pior fosse acontecer? Você está sempre angustiado, nervoso, aflito, irritado e com medo sem explicação? Se você é essa pessoa, eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui com algumas informações imprescindíveis para ajudar você a saber o que é ansiedade e para ajudar também você a saber se você tem transtorno de ansiedade. Eu vou passar para vocês algumas soluções, eu vou dar algumas soluções para vocês lidarem com essa tensão, com essa preocupação e com essa apreensão que te acomete no dia a dia da sua vida. E para isso vamos começar falando sobre o que é a ansiedade, exatamente isso. O que é ansiedade? De forma geral, a ansiedade, ela tem a ver com uma reação natural do nosso corpo ao estresse. Ela é marcada por sensações, exatamente sensações e sentimentos de apreensão, como nós falamos, de tensão e de preocupação, com um certo desconforto, um desconforto derivado dessa antecipação ao perigo, de como se algo desconhecido ou algo estranho fosse acontecer. E na verdade, a ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade em si, ela não é negativa. Pelo contrário, ela é essencial e ela é importante e positiva. Se você tem ansiedade, você vai estar, de alguma forma, tendo condições, energia, possibilidade, de fazer as coisas acontecerem, porque é a ansiedade que vai lhe dar essa inspiração, esse incentivo, essa força de vontade, essa coragem para fazer as coisas acontecerem, senão você ficaria no mesmo lugar. Exemplo, você tem uma prova para fazer, uma prova muito importante, e essa prova ela é essencial para a sua vida.
Se você não tem um pouquinho de medinho, um pouquinho de preocupação, né? Se você não tem nada disso, você não vai ter aquela energia, aquela vontade e aquela disponibilidade, disposição para estudar o que você precisa estudar, para se preparar e passar por essa prova. Não é verdade? Então, a ansiedade aí, quando ela é uma ansiedade adequada, ela é útil. A ansiedade é uma emoção como todas as outras e ela é muito importante e necessária. Imagine se você não tivesse nenhuma ansiedade, você provavelmente não teria condições, digamos aí, né, de se preparar. Você estaria negligenciando essa sua preparação para conseguir alcançar seus objetivos e as suas metas. Então, você não teria bons resultados, porque você não teria algo que iria te inspirar, te incentivar, te empurrar, te fazer ir para frente, fazer a coisa acontecer. Então, a ansiedade, ela é uma resposta emocional ao medo, mas ela não é uma resposta simples. Exemplo, você está num cinema, vendo um filme de terror, e de repente passa uma cena, você tem aquele medo, aquela apreensão. Isso é uma sensação momentânea de um perigo, né? Quando você identifica um perigo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de algo que é uma preocupação constante, onde a pessoa, ela passa a ter essa preocupação, essa relação de medo com o futuro. Isso acontece de uma forma contínua e constante. E há um desgaste muito grande. Então, a ansiedade, ela está mais relacionada ao excesso de preocupação, ao excesso, do que necessariamente ao acontecimento, à ocorrência. Então, veja bem, esse excesso de preocupação, isso gera mudança no comportamento, né, no que a pessoa sente. Isso traz determinados prejuízos para a vida da pessoa, porque ela passa a agir com mais cuidado, com muita precaução, na tentativa de sempre fugir dessa sensação, né, desagradável que é a ansiedade. Então, uma coisa muito importante é que quando tem uma frequência contínua e uma intensidade sempre maior, isso há um desgaste muito grande do corpo, isso é muito prejudicial e isso começa a nos adoecer. Então, nesse caso, começa a ocorrer, né, passando de 6 meses, a gente entende que começa a ocorrer um transtorno de ansiedade. E nós temos aí vários transtornos de ansiedade. A gente não tem tempo aqui de falar sobre todos esses transtornos, depois vocês vão lá, procurem o meu trabalho, @MarciaReisPsicóloga, e eu falo bem sobre isso, tem bastante material lá, onde você vai entender um por um. Mas os principais, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, outro que a gente pode falar aqui, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, temos também aí transtorno de pânico, o estresse pós-traumático e fobia social, são os mais comuns que a gente sempre ouve, que sempre chega no nosso consultório. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando essa preocupação excessiva ela não é tratada, o que acontece? Acontece que ela passa a afetar a capacidade de concentração, de interpretação, de concentração e de memória. E isso começa a trazer, né, a gente começa a sofrer de transtornos, isso começa a trazer muitos prejuízos realmente para as nossas relações, para a nossa vida como um todo, no trabalho, relacional, enfim, de todas as formas ela começa a trazer prejuízos. E é aí que as pessoas geralmente começam a se tocar e procurar ajuda. Mas eu quero dizer para vocês, a ansiedade tem cura? Gente, a ansiedade tem cura? É uma pergunta assim, né, bem capciosa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, Drauzio Varela diz que nós somos todos incuráveis, de certa forma eu concordo com ele, mas por outro lado, essa coisa da cura, ela vem de uma percepção muito individual. E na psicologia, por exemplo, a gente não tem essa ideia médica do que é cura, né, essa coisa fantasiosa de que você vai curar e isso vai acabar para sempre. Não. Cura na psicologia é a ideia de que é uma forma de você saber lidar e vencer a ansiedade, no caso o seu medo. Então no processo terapêutico a gente ensina o quê? Ensina o paciente a ser terapeuta de si mesmo, a poder se cuidar, no caso aprender a cuidar e eliminar tudo que pode ajudar ele a criar esses sintomas. Então, isso é um ponto importante, mas para isso ele precisa do quê? Se dispor a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos. Então, há aí também uma disposição pessoal, porque você vai ter que abandonar tudo aquilo, né, todo o seu conforto emocional, para ir para a zona de desconforto e se questionar. E pagar o preço de ser o que se é desse enfrentamento. Agora vamos lá, as dicas rapidamente.
Primeira dica, gente, primeiro passo importantíssimo, imprescindível, é respiração diafragmática. Respiração diafragmática é importantíssima. Por quê? Porque quando você respira, né, adequadamente, você ajuda a sua mente, né, a lidar com as suas emoções. Você ajuda o seu cérebro a oxigenar e isso você ajuda ele a lidar com as suas emoções. Todos os nossos hormônios, eles são produzidos aonde? No nosso cérebro, na nossa mente aqui. E quando isso acontece, você está ajudando. Então, o seu cérebro entende quando você respira de que você pode relaxar. Ele manda mensagem, tá tudo bem, fica calmo, acalme-se. Então, respiração diafragmática, ela é imprescindível para a regulação das emoções, né? E também vai ajudar na sua concentração, na sua atenção e na sua memória. Paralelo a isso, depois de fazer respiração diafragmática, o ideal é você fazer diariamente, todos os dias, minimamente 3 vezes ao dia. Se você está em crise, fazer várias vezes, você pode em seguida fazer um exercício, uma atividade de ancoragem. Uma delas é ouvir uma música que você gosta, que te dá paz, te dá tranquilidade e imergir ali no aqui e agora, no que aquele momento está te passando, entrar ali, se entregar aquilo. Outra é você olhar para o lado, de onde você está, no momento, no local que você está e começar a ver os objetos e a falar sobre quais são os nomes dos objetos e as cores deles, as características. Exemplo, um quadro quadrado, colorido, uma mesa assim, uma mesa assada, uma caneta assim, porque você esquece do que está ali no seu pensamento acelerado e você foca no aqui e agora, no que você está vendo, no que você está vivendo, no que você está vivenciando. Isso também são possibilidades. Segundo, atividade física. A atividade física é essencial e principalmente a atividade física aeróbica, porque a atividade física aeróbica vai ajudar, né, você a criar, a desenvolver alguns hormônios, a obter alguns hormônios que você vai lá na farmacinha comprar todo mês, quando você não pode, né, através dos remédios. Então, se você fazendo atividade física, você tem a serotonina, que é o hormônio do prazer, você tem a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, do bom humor, você vai ter também aí aquele tão conhecido dopamina, que como o próprio nome fala, dopa, né, que vai te relaxar um pouco mais, e tudo isso vai ajudar. O exercício físico, a atividade física aeróbica também vai ajudar com que esses hormônios que você precisa possam circular de uma forma tranquila pelo seu corpo e você possa ser beneficiado de tudo isso. Vamos aí, terceiro ponto, faça o que gosta, gente. Se você não trabalha com o que você gosta, mas faça um hobby, procure fazer coisas que você gosta, para você ter prazer, alegria, sensação de satisfação, né? Sensação de que você está sendo cuidado, que você está sendo visto, está se olhando, está se amando. Isso é importantíssimo, isso é muito importante. Quarto, faça algo pelo próximo. Ajude o próximo, faça algo para ajudar alguém. Porque quando você ajuda alguém, você de alguma forma também se sente útil, se ajudando. Isso aí vai trazer muito poder de cura para você. Quem sabe você possa se encontrar nesse lugar. Outro ponto, que é o quinto, fortaleça a sua espiritualidade, entre em contato com esse seu transcendental, trabalha isso, porque isso é importantíssimo, isso é imprescindível para a sua vida, porque isso vai te dar força para você se reesperançar, para você se ressignificar, para você dar novos sentidos para a sua vida. Isso é muito importante. Sexto, interação social, interação com os amigos. Procure estar onde estão pessoas, procure estar onde estão seus amigos. Esteja recebendo esse apoio, esse afeto, esse carinho. Esteja próximo o suficiente para ser querido, aquecido, né? E distante o suficiente, não tão distante, o essencial para que você possa ter essa relação e ter esse aquecimento, mas não ser machucado por essa proximidade. Isso é muito importante. Vamos lá. Sétimo, faça uma agenda, gente, do seu dia seguinte, das atividades que você tem que fazer, porque se você faz isso, sua mente já descansa, você já fica mais despreocupado, você não fica naquela tensão de esquecer as coisas, e isso já ajuda muito. Isso é uma técnica muito importante. Tudo isso que eu tô falando para vocês é científico, é comprovado, foi estudado. Outro ponto importante, 20 a 30 minutos antes de deitar, pega seu caderninho ou seu celular, escreva, tem que escrever. 3 agradecimentos durante o dia, 3 coisas que foram legais, coisas boas que aconteceram durante o dia. Você está ensinando o seu cérebro, ajudando você a observar, a focar em coisas positivas, por mais que o seu dia tenha sido péssimo. E
se pergunte também nesse momento o que você fez para ajudar com que essas coisas boas tivessem acontecido ou não. Isso é importantíssimo. E num período de um mês você vai estar fazendo isso, isso vai te ajudar a ter um bem-estar de uns 6 meses. Isso é científico. Outro ponto muito importante, né, que você pode estar fazendo também, que vai te ajudar muito, outra técnica, é você entender, mude a sua alimentação, cuida da sua alimentação. Nós precisamos, né, dos fitoterápicos, dos óleos essenciais, das vitaminas, das proteínas. Então, você precisa de ter essa outra abertura, abrir sua mente para isso, procurar entender o que falta, o que você alimenta. Nós temos tantos alimentos aí que são responsáveis, que nos ajudam. Falta de vitamina D, falta de vitamina B, enfim, tudo isso causa ansiedade também. Você precisa saber qual é a causa, se é causa orgânica, que causa é essa. Então é importantíssimo também. E outro ponto essencial que eu vou deixar aqui, hoje nós temos várias dicas, mas a hora já passou aqui, é que você possa entender, que você esteja disposto a identificar quais são as suas emoções e quais são os seus pensamentos, que você possa estar disposto a olhar para si e a se descobrir e a se abrir para uma aprendizagem, para esse enfrentamento, para entender o que é essa mensagem, essa dor chamada ansiedade, ok? Sucesso! É isso aí, né? Então, gente, vamos anotando tudo aí, vamos colocando em prática, porque a ansiedade, ela existe 2 tipos de ansiedade, a positiva e a negativa. A positiva é uma ansiedade fraca, vamos falar assim. Ela tem é uma forma de reação, você passa a ser reagente disso. E a ansiedade negativa, ela vai aumentar, ela aumenta inclusive com suas patologias. Ela cria mutismos, ela cria fobias, ela cria ataque de pânico. Então tudo isso vai desdobrando nessa ansiedade positiva. E ela tem perturbações obsessivas, compulsivas. Por exemplo, você começa a aumentar os seus traumas, né? Os traumas que tem de infância, tudo isso você traz eles à tona com muita intensidade. Então, assim, sempre eu gosto de falar o seguinte: ansiedade é uma doença, é considerado pela OMS como uma doença. Então, gente, procure um profissional para te ajudar a sair disso. Não seja forte para tentar sair sozinho, não, porque muitas vezes você não consegue e vai ficando cada vez pior. Então, não lute sozinho. Então, procure um profissional que possa te ajudar nisso, um terapeuta que vai te ajudar nisso. E o remédio para dor, eu sempre falo, se você tem dor, toma um remédio para dor, em vez de ficar sentindo dor. Então, se você tem ansiedade, procure um profissional para te ajudar a resolver esse problema de ansiedade que você está sentindo. E as reações comportamentais, como tremores, bloqueio e paralisação, você perde energia, você fica paralisado, estado de alerta, você fica sempre em alerta, você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Fica muito irritado, a irritabilidade sua aumenta muito. Você começa até a fazer tensão nos maxilares, tá? E isso vai te provocar dor de cabeça, dor inclusive na face e por aí vai. Você começa a ter alterações de tom de voz, você começa a falar de mais alto, gritar sem ver, sem sentir, né? Hiperatividade, você começa a fazer coisas sem parar, caminhar de um lado para o outro, roer unha e começa com os tiques. Isso tudo são transtornos trazidos pela ansiedade, né? E além dessas reações, tem as reações cognitivas, que é alteração, por exemplo, inclusive no processo de como você processa as informações. Então, uma coisa que você entendia corriqueira, agora você está entendendo de outra forma. Você tem uma preocupação obsessiva, excessiva e obsessiva, né? Tudo você fala assim, vai dar errado, entendeu? Você fica muito com o pé atrás, vamos falar assim. Você sofre muito com isso. Você tem dificuldade de atenção e concentração. Você começa a ter insônia, problema de sono, seu sono é ruim, acorda de noite, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar também. Então sua vida vira um caos, porque se você não dorme bem, isso tudo vai refletir no seu dia a dia. Então essas alterações, elas vão acontecendo. E inclusive alterações de memória, né? Você começa a ter vontade de chorar, maior foco no negativismo, né, do que no positivo. Você se torna pessimista. E conviver com uma pessoa pessimista é terrível, gente. Então começa a se cuidar. A ansiedade não é um negócio para você conviver com ela. Uma vez que você identificou que você está ansioso, você tem ansiedade, procura um profissional para te ajudar. E também você começa a ter reações sociais, inclusive, também.
dificuldade em iniciar ou manter uma conversa, você quer ficar isolado, você quer ficar no seu cantinho, dificuldade em dizer não, você tem medo de falar não, ou de negar o que você não quer, você fica querendo não se envolver demais, e a preocupação excessiva com o que os outros vão achar de você. Então muitas vezes sofre sozinho ansiedade em função disso, você fica com medo das pessoas te rotularem, você é fraco, você está com ansiedade. Então tudo isso, você começa a criar todos esses mecanismos que você não tinha, e isso te atrapalha muito. E começa a ter também você começa a querer evitar as pessoas, você quer passar desapercebido, você não quer que ninguém te nota, você quer passar simplesmente assim, sem fazer parte daquilo. Por quê? Você quer ficar isolado, você quer ficar em silêncio, sossegado, mas você está fugindo, na verdade, disso. E olha só, o que a nossa amiga a Fabrícia Maia, vai falar com a gente também sobre esse processo de ansiedade e sobre o processo da mente humana, de como a gente entender isso também, olha só. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Fabrícia, eu sou psicóloga clínica e eu quero falar um pouquinho sobre a abordagem que eu uso nos meus atendimentos e para que vocês possam conhecer também e quem sabe no momento de fazer uma terapia e de escolher um profissional, vocês terem noção da abordagem que vocês estão escolhendo. Quando nós, estudantes de psicologia, estamos terminando o nosso curso, no 8º período, porque são 10 períodos, no 8º período nós temos que escolher uma abordagem teórica onde nós vamos embasar os nossos atendimentos. E eu, como uma boa ouvinte do Freud, né, quem não conhece e quem nunca ouviu falar sobre o Freud, escolhi a psicanálise. E assim, trilhei o meu caminho aí, fiquei 1 ano na clínica da faculdade atendendo nessa linha teórica, embasando os meus atendimentos na psicanálise, na linha que o Freud usava. E aí, a psicanálise ela é muito uma área que você mais ouve o paciente fala e ele consegue organizar os pensamentos dele ali através da fala. Analisar ali, né, o que está no inconsciente. E aí, quando eu saí da faculdade, eu tive muita curiosidade de conhecer outras áreas e foi aí que eu busquei mais conhecimento sobre a teoria cognitiva comportamental, que é a área que eu atuo hoje, né? Através dessa área e desses estudos aí da teoria cognitiva comportamental que eu consigo embasar os meus atendimentos. E aí, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área e estou atuando hoje nessa área da cognitiva comportamental. E o que a teoria cognitiva comportamental trabalha? A teoria cognitiva comportamental trabalha os nossos pensamentos distorcidos, que é aí que traz, né, a ansiedade, a angústia, aquela coisa que a gente não consegue, né, tomar as decisões assertivas da nossa vida. E a gente vem com a terapia cognitiva comportamental e começa a trabalhar esses pensamentos distorcidos. Eu sempre digo aos meus pacientes, quando a gente vem para a terapia, não são os problemas que mudam, mas a nossa forma de olhar para o problema que muda totalmente. A gente aprende a lidar com o problema de uma forma mais assertiva, porque às vezes a nossa mente é tão sabotadora, é altamente sabotadora, né, que ela nos sabota o tempo inteiro com pensamentos totalmente distorcidos. Aí a gente chega na clínica, né, achando que a gente se conhece e a gente não se conhece nada. E através da teoria cognitivo-comportamental, a gente começa a se conhecer. E aí, às vezes falta amor próprio, às vezes falta autoconhecimento para a gente lidar com determinadas áreas das nossas vidas, né? E quando a gente passa a se conhecer ali através da terapia, a gente começa a mudar a nossa visão, a olhar de uma forma que traz menos sofrimento para as nossas vidas. Às vezes a gente fica aí brigando com o universo, com a vida, com Deus, né? Seja lá o que você acredita. E às vezes a gente briga muito porque a vida traz determinadas coisas pra gente que às vezes a gente não sabe lidar. E às vezes acha que a melhor forma de lidar ali é da forma que a gente quer, né? Que a gente acha que é o certo. E não.
A gente tem que aprender a lidar com essas coisas, com esses problemas que o mundo nos traz. E é justamente por isso que a gente deve se conhecer, a gente tem que se conhecer, para a gente aprender a lidar com tudo isso que a vida traz pra gente. Eu costumo dizer que nós não nascemos prontos e que nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. E a gente está aqui para evoluir, né? Para crescer, para aprender. E esse processo de autoconhecimento, ele nunca acaba, ele é eterno. Porque a gente tá aqui, né, para evoluir, a gente tá aqui para se conhecer a cada dia mais. Por isso que eu falo que é fundamental o autoconhecimento. Então, será que você se conhece de verdade? Como você tem lidado com os seus problemas? Nós estamos num tempo aí que tem aparecido muito a questão da ansiedade na clínica, né, devido à pandemia, isso que a gente viveu, que foi algo muito novo. E as pessoas não estavam sabendo lidar com isso, porque era tudo muito novo. Então, por isso que é fundamental o processo do autoconhecimento, para quando chegar essas coisas novas aí, a gente ter sabedoria para lidar, para a gente aprender a lidar com mais tranquilidade, com mais facilidade. E às vezes vem diversos sentimentos, né? E a gente julga esses sentimentos como sentimentos ruins, né? Porque aparece o medo, a ansiedade, a tristeza. E a gente tem que entender que esses sentimentos são naturais. Esses sentimentos são sentimentos que a gente carrega com a gente, porque nós somos seres humanos. Agora, nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos. Não deixar que o medo nos paralise. O medo é algo totalmente normal. O medo é um sistema de proteção, né? Eu tenho certeza que você não se joga ali diante de um carro porque você tem medo do que pode acontecer. Então o medo é um sistema de defesa. Só que até onde você tem deixado o medo te levar aí na vida, né? O medo tem te paralisado? Então, o processo do autoconhecimento é fundamental nas nossas vidas para que a gente possa aprender a lidar com o medo, com a ansiedade, com a tristeza de uma forma mais natural. E é isso. Então, se você deseja se conhecer mais, busque mais isso. Busque se conhecer para você aprender a lidar com esses sentimentos, aprender a lidar com as emoções de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, você se identificou em algum momento com ansiedade? Você viu o que está acontecendo aqui? O tanto que a gente está dando de exemplos, o tanto que a gente está esclarecendo para você como é que identifica uma ansiedade. E não só em você, mas em algum parente, alguma pessoa próxima. Lembrando que é uma doença silenciosa e é preciso atenção com ela. Então não esconda isso, não ignore o que você está sentindo. Peça ajuda, invista em você, procure um profissional que possa te ajudar, um profissional competente, sério, que vai te ajudar nisso. Pega alguma recomendação sobre isso. E eu tenho certeza que você vai sair dessa ansiedade e você vai ter uma vida promissora e muito importante. E o nosso programa Papo Coach está ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez a todos os coaches que já passaram por aqui. E em especial a Márcia e a Fabrícia, por participarem com a gente desse programa, por trazerem informações para vocês. E também aos nossos amigos da TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e todos os profissionais envolvidos, né, tanto na gravação do programa quanto no nosso canal Papo Coach. O pessoal da Corelas, que é a nossa a nossa equipe de marketing, que leva para vocês todo esse material, que cuida do nosso material de marketing. Então, a gente vai ficando por aqui, agradece mais uma vez a presença de vocês e se cuidem. Quem está com ansiedade é uma doença silenciosa, então peça ajuda e comece a identificar se tem alguém perto de você que pode estar vivendo isso. E o programa fica por aqui. Um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê no próximo episódio.